E existe também uma outra dimensão da vocação, que é a vocação profissional. E a vocação profissional, ela está relacionada a servir ao Criador na criatura. A vocação de Deus, ela não se limita apenas à área eclesiástica. Não se relaciona apenas com a igreja. Deus, ele não convoca somente pastores e missionários. Senão o mundo só teria pastores e missionários. E os pastores e missionários iriam evangelizar quem nesse mundo, pelo amor de Deus, se tivesse só pastor e missionário? Um ia evangelizar o outro? Não dava. Mas o chamado de Deus é extraordinariamente abrangente. Eu e você podemos perceber que tanto salvos como não salvos são chamados para servir a Deus em algumas áreas profissionais especializadas em favor do ser humano, em favor da igreja, ou até mesmo em favor da sociedade. Por quê? Porque Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é que se cuide do bem-estar das pessoas que nesse mundo se encontram. Deus quer que a gente cuide bem da criatura. E aí Deus vocaciona então autoridades políticas para isso. Autoridades militares para isso. Deus vocaciona juízes para isso. Deus vocaciona professores, farmacêuticos, engenheiros. Deus vocaciona médicos, advogados, pedreiros, sapateiros, costureiros. Deus vocaciona gente para abençoar a gente através das suas profissões, mesmo que essas pessoas não estejam nem aí para Deus. Quantos médicos ateus a gente conhece? Quantos professores ateus a gente conhece? Quantas pessoas com as profissões mais variadas a gente conhece que não estão nem aí para a Bíblia, mas prestam um serviço muito bom à humanidade, e você precisou dessas pessoas? Deus usa até quem não crê nele, aleluia. Dando sabedoria, inteligência e capacitando com o poder que ele tem. Então, todo serviço na vocação tem a sua aprovação diante de Deus. E você, como cristão, pode, com igual confiança, exercer os cargos mais importantes ou os mais humildes, na certeza de que Deus é quem te vocacionou para isso. Amém? Amém. Mas aí, irmãos, eu estava lendo a Bíblia. É bom, pastor, ler a Bíblia de vez em quando, né? E aí Paulo, ele me massacra aqui. O texto que eu acabei de ler de Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí a palavra vocação me salta aos olhos. Vocação redentora. Aleluia. Vocação evangélica, vamos trabalhar para Deus. Designativa. Mas aí Paulo, ele começa a descrever o tipo de vocação que a gente tem que permanecer. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí Paulo diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Aí Paulo está dizendo aqui o seguinte, é bom ser salvo. Aí Paulo está dizendo, é bom trabalhar no reino. Mas aí Paulo está dizendo aqui, o tipo de vocação que eu exijo de vocês, segundo Deus, é humildade. Vocacionados para serem humildes. Você consegue imaginar Deus te vocacionando e Deus me vocacionando para o orgulho? Permanecei na vocação que foste chamado. O versículo 2 diz que nós temos que ser humildes, que é a capacidade de sujeição quando necessário.
Na verdade, a humildade, quando Paulo escreveu isso, era uma característica desprezada no mundo da época. Porque, segundo o contexto grego, homens de verdade eram heróis. Homens de verdade eram aqueles que exercem poder. É aqueles que, através da força física, se tornam predominantes. Isso não somente no período grego. Assiste qualquer filme de Hollywood para você ver. Se essa não é a filosofia hollywoodiana, a de heróis que chegam até nós. Aí Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus se declara manso e humilde de coração. É o mesmo que Paulo pede a nós em Efésios capítulo 4, versículo 1. Com toda humildade e mansidão. Se você linka com Mateus 11, Jesus é manso e humilde. Qual é a sua vocação? Ser manso e humilde. Ah, pastor, essa eu não quero não, eu quero só a redentora. De bobo você não tem nada, né?